Falando em guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia realizou ataques ao sistema energético da Ucrânia nesta quarta-feira de Natal. Algumas cidades foram atingidas por mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como drones. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que esse foi um ataque desumano no dia de Natal. De acordo com os governadores locais, 6 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu, segundo a Reuters. Por causa dos ataques, meio milhão de pessoas na região de Kharkiv ficaram sem aquecimento, com temperaturas apenas alguns graus Celsius acima de zero. Apagões também foram registrados. O presidente ucraniano falando em desumanidade. Mônica Rosenberg. Bom, primeiro que esperar a humanidade de um país que invadiu o outro, que está em guerra, e qualquer país em guerra, agora virou isso, né? A gente espera respostas proporcionais, a gente espera humanidade. É guerra, eles estão em guerra, não tem humanidade, não tem a menor sensibilidade ali. E esse ataque foi feito na noite de Natal, numa temperatura de 0 graus, matou 6 pessoas, mas certamente pode causar a morte de muitos milhares mais, porque deixar uma população inteira sem aquecimento e sem energia neste período do ano, realmente é um ataque muito mais extenso do que a área que foi bombardeada. Agora, isso me lembrou 1973, a Guerra do Yom Kippur em Israel, quando o ataque aconteceu no dia mais sagrado. Os judeus têm um dia do ano em que eles estão em jejum, em oração, nem comem, nem bebem água. E nesse dia, Egito e Síria se uniram para atacar Israel. Então, assim, isso é a guerra, esta é a realidade da guerra. Crimes de guerra devem ser punidos depois, mas ficar surpreso e dizer, foi desumano, a guerra é assim, que sejam punidos severamente. E só para avisar, a guerra do Yom Kippur, Israel, apesar de ser atacada no seu dia santo, venceu aquela guerra. E aí, meu querido Zagarino? O que a Mônica comentou é sobre o direito de guerra. Existe o direito internacional humanitário, que basicamente ele faz a regulamentação de guerra. É óbvio que a ONU ela não gostaria que nenhum Estado entrasse em conflito, mas ela, entendendo que não conseguiria controlar, eles conseguiram, diante de alguns tratados e algumas convenções, criar essa regra do, olha, não vale tudo. Como, por exemplo, não é permitido fazer ataques exatamente como esse que a Rússia fez na Ucrânia, que acaba fazendo com que milhares, e no caso, talvez milhões de civis, eles também sejam punidos e sem ter um responsável direto. Talvez demore, mas eu tenho certeza que os crimes de guerra cometidos tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia serão levados ao Tribunal Penal Internacional e eles serão com certeza julgados e, eventualmente, esses responsáveis serão condenados. Agora, o que a gente tem que ter nessa notícia é uma perspectiva positiva, porque a eleição de Donald Trump já deu claros sinais de que, a partir de 2025, de 20 de janeiro de 2025, teremos sim uma expectativa muito grande para o término dessa guerra. Lembrando que a única forma da Ucrânia permanecer nessa guerra é com base no recurso, no dinheiro que é financiado pelos Estados Unidos. Donald Trump já sinalizou inúmeras vezes, inclusive em sua campanha, que ele resolveria o problema da guerra. Vamos lá, resolver o problema da guerra porque realmente ele tem condições de acabar com a guerra. Não significa que vai ser de forma positiva, porque a Ucrânia, com certeza absoluta, perdendo seu poder de armamento, seu poder de guerra, seu poder de se defender ali desse ataque russo, terá que ceder os territórios à Rússia. Porém, a gente não pode ficar com países tão relevantes como a Rússia, por exemplo, em questão geopolítica, em guerra ao longo de 2 anos, em 3 anos. Até quando? Então, a decisão de Donald Trump provavelmente levará ao fim dessa guerra e fará com que a economia ela volte a ser estabilizada e perderá a Ucrânia por um motivo, talvez, de ter forçado uma situação até mesmo para garantir ali a sua participação na União Europeia e principalmente no bloco da OTAN, para se sinalizar ao bloco ocidental. E é claro que a Rússia não ia querer. Essa guerra, ninguém valida o ataque à invasão russa. Porém, a gente não pode ser inocente a ponto de acreditar que a Rússia vai se sentir completamente confortável de que, ao redor de suas fronteiras, todos os países que são aliados a ela continuam aliados, com exceção da Ucrânia. Vejam, o término da guerra, com base nesse corte de financiamento, talvez seja corolário lógico. E perderá a Ucrânia por ter insistido, talvez, nesse assunto. E eu vou além.
muitos ucranianos dessa região, principalmente ali de Donbass, eles são favoráveis ao término da guerra em razão de se sentirem confortáveis e no território deles fazer parte da Ucrânia. Então, não vejo mais sentido a existência dessa guerra. Fala, Diogo. Zagarino, sinceramente, espero não ter entendido a sua fala. Porque dizer que a Ucrânia está insistindo, a Ucrânia está sendo invadida. E a invasão contra a Ucrânia é um ataque contra o Ocidente. Da mesma maneira que a invasão de Israel, que foi feita em outubro do ano passado, é um ataque contra o Ocidente. Embora ambos não estejam no Ocidente, mas são países aliados ao Ocidente, que querem ter uma conduta mais próxima possível do Ocidente. Ambos foram invadidos, assim começou a guerra. E no caso da Ucrânia, é só na Ucrânia que acontece a guerra, a não ser coisas extremamente pontuais que aconteceram na Rússia e deveriam ter acontecido em mais intensidade até. Acho que os Estados Unidos precisam sim participar, os europeus precisam participar e não podemos aceitar essa imposição da Rússia dizendo quais países podem ou não podem ser membros da OTAN. Nós temos que respeitar a autonomia dos países. A Ucrânia tem que ter o direito de participar da OTAN. Claro que sim. E não é a Rússia que vai dizer que foi isso. E não dá para dizer que isso foi uma ameaça, um desaforo que os ucranianos teriam feito contra a Rússia. Vale lembrar que a Ucrânia, ingenuamente, mas acreditando no Ocidente, que lhe prometeu apoio sempre, topou entregar todas suas armas nucleares à Rússia. Tinha mais armas nucleares da União Soviética na Ucrânia do que na Rússia. Ela aceitou se desarmar em 1994 porque o Ocidente falou: nós garantimos a proteção a vocês. E agora a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia e se a solução for deixe a Rússia invadir até quando quiser e ela pare por ali e deixa barato, é lembrar que isso já aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. O Hitler também começou, não é só a anexação da Áustria, e todos, tudo bem. Não é só uma invasãozinha da Polônia, não é só mais a França, e assim vai indo. A gente não pode aceitar o que os russos estão fazendo, especialmente o Putin. Mas, Diogo, a sua fala, ela é muito bonita e eu concordo, porém... Não é muito bonita, ela é muito dura, muito triste. Ela é dura e bonita. Muito triste. Ela é dura e bonita e eu concordo com tudo que você falou, só que ela beira a inocência. Porque não tem como acreditar que agora nós vamos nos contrapor à Rússia e aí vai ficar tudo bem. Tá bom, então, se isso for feito... Mas, Diogo, o pragmático é dizer que os ucranianos que foram abusivos, que ficaram insistindo no que não deviam... Ora, eles estão no território deles. Diogo, são duas coisas muito distintas. Você comparou a guerra da Ucrânia com a Rússia com a guerra de Israel ali com todos os países vizinhos que são tomados por grupos terroristas. É muito mais fácil, em termos geopolíticos, nós batalharmos para a extinção de grupos terroristas e por isso Israel toma atitudes corretas, inclusive agora que tomou na Síria com a queda do governo, quando Israel, na primeira medida, caiu o governo, o que Israel fez? Vamos lembrar nossa audiência, Israel foi, bombardeou e destruiu todo o armamento sírio por causa exatamente do grupo que tomou o poder na Síria. Então, existia um risco muito grande. Você consegue exterminar esses grupos terroristas e a gente pode apoiar. Agora, como que a gente vai dizer olha, o Ocidente, ele vai bater de frente com a Rússia, vamos aí fazer eclodir uma terceira guerra mundial e vamos ver o que vai acontecer? Não dá. Não dá para ser inocente nesse ponto. A guerra com a Ucrânia na Rússia tem que acabar. A economia... Claro que tem que acabar. Claro que tem que acabar. Não consegue sustentar. Claro que tem que acabar. E como que ela acaba? Com o Ocidente mostrando o seu poderio muito maior do que sobre o russo. Isso é assim que ela tem que acabar. Não, inocência é querer dizer que a culpa foi da Ucrânia. Pelo amor de Deus. Você falou 3 vezes. Ninguém disse que... 3 vezes que os ucranianos que ficaram insistindo no que eles viram, que abusaram. Exatamente. Mas você tem que ter sabedoria em termos de geopolítica. Não tenha dúvida. Você tem que ter essa sabedoria. Por quê, Diogo? Não dá para você fazer o risco de toda uma região e uma guerra impacta economicamente todos os países. A partir do momento que você insiste nessa guerra durante anos, os outros países começam a perder força. Eu não insisto nessa guerra de forma alguma. Quem insiste nessa guerra são os russos. Imagina, quem está se defendendo tem que se defender com firmeza. Mas não vai conseguir mais. E mais, o Trump disse durante a campanha que se ele fosse presidente, a guerra não teria se iniciado. E disse que ele teria como acabar. Aí, muitas pessoas resolveram inventar
que ele iria ceder à Rússia porque ele é amigo do Putin e iriam se defender, resolver tudo isso. As 3 vezes que o Trump falou sobre isso, ele deu sinais contrários do que você está dizendo. Sinais de que iria apoiar a Ucrânia. Foi isso que ele falou depois das eleições por 3 vezes. Então, eu não sei o que ele vai fazer e não acho que ele tenha um coelho na cartola para resolver essa guerra em 24 horas, como essa guerra, ela acaba em 24 horas a partir do término de financiamento. A Europa parou de mandar dinheiro já, a França, a Alemanha, a Ucrânia vai ver como. Isso é entregar o Ocidente para a Rússia. Bota a bola no chão aí, Mônica Rosenberg. É que a grande diferença entre essas duas guerras é que, no caso de Israel contra grupos terroristas financiados pelo Irã, é muito fácil saber quem é o malvadão. Apesar de ter gente dizendo que é Israel, que é colonialista, etc., é muito fácil você saber. São grupos terroristas que foram dentro de um país invadir, atacar e estão recebendo o que eles chamaram para si. No caso da Rússia e da Ucrânia, não é tão fácil, porque a Ucrânia estava ali tentando viver a sua vida, tentando ser normal, e a Rússia veio invadir o seu território, assim como o Hamas foi invadir Israel. Então não dá para dizer que, puxa vida, vamos sacrificar a Ucrânia em nome das relações geopolíticas locais ali, porque realmente é abrir um precedente muito perigoso, sabendo que o Putin não é um líder racional e estável e que está lutando pela paz no mundo. Eu, nesse caso, tento estar do lado do Diogo, até porque meus avós eram ucranianos, então, assim, sou uma ucraniana judia que acho que nos 2 casos a guerra está errada, civis estão morrendo, mas não dá para o Ocidente simplesmente lavar as mãos e dizer é resistência, faz sentido e é o jogo da geopolítica. Em algum momento, os Estados Unidos e a comunidade internacional inteira tem que se posicionar e dizer, desta linha vocês não vão passar, porque esta é a linha da civilidade. Mas, Mônica, nesse caso eu não estou no lado de ninguém, eu estou fazendo uma projeção do que vai acontecer. Porque é a única alternativa que nós temos. Caso contrário, nós teremos o quê? Mais 1 ano, 2 anos, 3 anos de guerra e o planeta não se sustentará. É isso. Agora, não estou do lado de ninguém nesse caso. Mônica, eu queria trazer esse debate para o fato de ter acontecido no dia de Natal. Estava pesquisando aqui. A Ucrânia é um país majoritariamente cristão. Majoritariamente mesmo. Mais de 80% de cristãos. Ou seja, era uma data muito especial, muito importante, religiosamente falando. Você trouxe o paralelo do que aconteceu já em Israel em algumas ocasiões, até mesmo esse último ataque, se eu não me engano, foi no Shabat, não foi? No outubro do ano passado? Shavuot, foi. É isso? Explica pra gente, porque assim, isso é o que mais alimenta a questão da desumanidade. Tem o fato religioso, tem o fato de que se ataca um país em bases energéticas. O que significa isso? Você manda um míssil, uma bomba, o que quer que seja, em determinado lugar, você mata quem está naquele lugar. Mas quando você vai lá e atinge uma fonte de energia que alimenta milhares de pessoas, você pode acabar com a vida de milhares de pessoas. Pessoas que dependam da energia, dependam do aquecimento, pessoas que morrem de frio. Então, eu estou falando de temperaturas, a gente estava falando aqui, próximo do zero, né? Então, isso é muito desumano. Doentes, idosos, geralmente pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade em relação à saúde, recém-nascidos, e isso alimenta e reforça muito a questão da desumanidade, né? Religião, bases energéticas atingidas. Mônica Rosenberg. Mas é exatamente o que nós estamos falando sobre quem está liderando essa guerra. O Putin não tem nada de humano, gente. Não dá para dizer que ele é amigo do Trump, então vamos conversar e vamos parar a guerra. É um maluco, é uma pessoa violenta, uma pessoa sem limites e que hoje se acha cada vez mais dono do mundo. É absolutamente... E aí vamos lembrar o seguinte, como é que começou essa história de regras de guerra, né, do direito da guerra? Com as bombas atômicas que os americanos jogaram em Hiroshima e Nagasaki. A destruição causada ali até hoje está matando gente. Então, a ilusão de que nós vamos ter uma guerra humana e que nós vamos ter guerras dentro das regras não existe. Essas regras existem para que depois possam se punir os excessos que nós sabemos que vão ser cometidos. E você bombardear as áreas energéticas de um país na noite de Natal é absolutamente medieval, é selvagem, é terrível e só serve para nos mostrar quem é que tem que ser contido nessa situação de conflito. Fala, Diogão. Sempre que eu falo desumano, meu filho me corrige e diz, isso é humano, pai. Nenhum animal faz uma coisa dessas. A gente precisa arrumar uma outra palavra para definir isso. Com toda razão. E a escolha do dia de Natal
é típica, da mesma maneira que o 7 de outubro, que o Yom Kippur lá atrás também, porque é a forma de abater as forças do oponente. Porque numa guerra, um dos componentes mais importantes que tem é o moral da tropa e o moral do povo. Se eles não estiverem acreditando, não estiverem com força, com vontade, realmente convictos que eles têm um objetivo para lutar, eles ficam enfraquecidos e se entregam. Então o ataque no dia de Natal é justamente para abalar. Da mesma maneira que já atacaram hospital de crianças na Ucrânia, atacaram a semana passada ou retrasada um hospital de pessoas em tratamento de câncer, que é para derrubar o moral das pessoas e ver se eles se rendem. É muito triste e realmente isso é humano, na pior acepção do ser humano.